do painel a questão do swap cambial. Por quê? Provoca a crise e depois a crise justifica as reformas. A crise justifica o arroz salarial. A crise justifica as privatizações. Entenderam? Então, a gente tem que olhar assim, tudo no tabuleiro para entender. Né? Pode ir. Então, olha aqui. O problema do Brasil não está nos gastos com servidores, nas aposentadorias. Onde é que está o problema do Brasil? Está na gastança financeira, dos juros mais altos do mundo, no anatocismo, que é o juro sobre juro, na mega pedalada, que é a contabilização de juro como se fosse amortização. Tá? Essa aqui é a mega pedalada. Fere a chamada regra de ouro, que está no artigo 67 da Constituição. Vocês devem ter visto esses dias o Meirelles vindo a público falar, ano que vem corremos risco de não cumprir a regra de ouro. Por quê? Porque essa burla aqui tem sido possibilitada pela atualização paralela da dívida, todo ano, fazem uma atualização paralela, aí emitem títulos, pagam essa atualização, chamam isso de rolagem. Só que essa atualização paralela é a maior parte dos juros. Agora, como a inflação está muito baixa, porque erraram a mão nessa recessão fabricada, a inflação está muito baixa, estão tendo problema para fazer essa atualização paralela e emitir título para pagar juros. E não querem baixar o juro mais do que os 9,25. Não querem. Não querem abrir mão. Então, a alta da gasolina é para isso. Não tem justificativa nenhuma essa alta da gasolina. A alta da gasolina é para ver se empurra um pouquinho a inflação para cima. Tá? Tá tudo interligado. Então, o problema do Brasil é esse aqui, ó, juro alto, contabilização de juro como amortização, swap cambial, remuneração da sobra de caixa dos bancos. Tudo isso aqui impactando no crescimento da dívida. Ano passado, o Senado aprovou um requerimento dirigido ao TCU para que fizesse auditoria da dívida interna, que nunca foi feita, tá? Nunca foi feita. Então, o TCU, pela primeira vez, está fazendo uma auditoria da dívida interna. Nós elaboramos um documento, sugestões da auditoria cidadã, está aqui o link, todo mundo que quiser ler, tudo isso que eu estou falando aqui está lá detalhado, com quadros comprobatórios, etc. Tá? Tudo isso que a gente está falando impacta no orçamento. Eu não sei se foi distribuído o folheto para todo mundo. Impacta no orçamento, tá? Esse aqui, dado oficial do CIAF, está aqui o link, é o orçamento executado em 2016. Muita gente critica porque a auditoria cidadã soma o que está lá no CIAF de juros com o que está lá de amortização ou refinanciamento / rolagem. Por que a gente soma? Exatamente por causa daquela pedalada que nós temos comprovado desde 2010. Juros estão sendo maquiados e contabilizados como se fosse amortização ou rolagem. Tá? Como não tem transparência nessa conta, a gente soma e escreve juros e amortizações. E a prova que a gente tem que a dívida não está sendo amortizada é que o estoque dela está explodindo. Quando uma dívida é amortizada, o que acontece com o estoque? Cai. Quando uma dívida é só rolada, você troca a dívida existente por outra, ela mantém constante. Então, se a dívida está explodindo, é porque não é amortização nem rolagem, como os dados têm demonstrado. Então, enquanto a dívida absorve quase a metade do orçamento, a Previdência 22,5%, a Saúde 3,9%, a Educação 3,7%. Tá? E por que estão fazendo essa reforma da Previdência? Porque é onde ainda tem mais grana para tirar. Tá? Por que eles não estão atacando, nesse momento, outras áreas? Porque vai render muito pouco. É melhor ir logo aqui onde tem muito para tirar. Tá? A PEC 287, eu não vou entrar muito nisso aqui, porque
Luiz Alberto tem até um livro sobre isso, tenho certeza que ele vai detalhar muito melhor do que eu poderia. Vou só colocar uns pontos aqui. A PEC 287 é o desmonte da Previdência Social, ela quebra o princípio da solidariedade e reduz a responsabilidade do Estado, empurra todo mundo para planos financeiros, seja os planos de previdência privada ou os fundos de previdência de natureza aberta. Os argumentos apresentados pelo governo são insustentáveis e o governo utiliza de propaganda abusiva nos grandes meios de comunicação, colocando seus argumentos insustentáveis e, pior, com que dinheiro essa propaganda é paga? Com o nosso dinheiro. Tá? Pode passar, Afonso. Um dos argumentos, a mentira do déficit. Esse eu faço questão de colocar porque mexe com a questão tributária, que é muito cara para mim. O artigo 194 da Constituição Federal criou esse tripé da Seguridade Social. Está escrito lá no artigo 194, conjunto integrado de ações, integrado, inseparável, previdência, assistência e saúde, para dar segurança para o trabalhador que está na ativa, para ele ter acesso à saúde, para o que está fora do mercado de trabalho, que precisa lá ser assistido, para quem já se aposentou, para ter direito à aposentadoria. O artigo 195 traz o financiamento, com todas as contribuições. O INSS, pago pelos trabalhadores e empregadores. A COFINS, paga por toda a sociedade. A contribuição sobre o lucro, paga pelas empresas. Ainda tem PIS/PASEP, contribuição sobre compra de produtos importados, venda de produção rural, etc. Como é que o governo fabrica o déficit? Do lado da arrecadação, ele não pega toda a cesta de contribuições. Ele vai lá e pega somente a contribuição do INSS, paga pelos empregados e empregadores. E do lado do tripé, ele vai lá e pega só a Previdência, que é o maior gasto entre os três. Aí ele fabrica o déficit. Tem uma outra conta que ele faz, que mistura os regimes próprios, que não fazem parte da Seguridade Social, é outro regime, é outro contrato, é outra história. Inclusive, nós que temos o regime próprio, não temos fundo de garantia por tempo de serviço, nossa contribuição é sobre o bruto, não é sobre o teto, é outra história. O governo vai lá e soma tudo, aí fabrica um outro déficit também, totalmente um Frankenstein, tá? Então, não existe o falacioso déficit. Essa aqui eu já falei que todo ano sobra, pode passar. O outro argumento do governo é que o povo está vivendo muito. Então tem que adiar a aposentadoria. A culpa é de quem está vivendo muito. Ô, gente, a longevidade, tá? A longevidade. Olha, isso é de uma crueldade. Vocês imaginem aqueles idosos que não têm acesso, né, a um debate como nós aqui, que estão lá, só ficam lá submetidos a uma grande rede de televisão, que toda vida fala do déficit, fala do déficit, fala do déficit. E aí vem lá, o povo está vivendo muito. O que aquele idoso sente? Nossa, eu sou um peso. Isso é de uma crueldade. Olha só, a longevidade é bênção, concordam? É bênção. Todos nós queremos viver muito, todo o esforço da tecnologia, das pesquisas da área da saúde são para quê? Para que as pessoas vivam mais e vivam bem, e a gente tem que torcer e trabalhar para isso. Onde é que está o furo? Onde é que está o furo que coloca aí alimenta toda essa argumentação aí insana em torno da dificuldade de financiamento da Seguridade? Onde é que está o furo? No desemprego. Qual é o dado do desemprego no Brasil? Esse dado aqui, ó, é de 2016. Nós estávamos com 12 milhões de desempregados. Já estamos em mais de 14 milhões agora. Tá? E
Desocupados. O que são os desocupados? Aqueles que já não estão procurando emprego. Porque esse dado de 12 milhões lá no final de 2016 e de mais de 14 agora, é o dado do CAGED, do Ministério do Trabalho, é de quem está procurando emprego. Só que já tem 64 milhões de pessoas que já não estão procurando emprego. Já estão nos bicos aí vendendo bugiganga nos sinais de trânsito, estão na informalidade, ou já estão julgados mesmo, no campo e na cidade. Tá? 64 milhões de brasileiros e brasileiras em idade de trabalhar. Então, somem comigo, 64 mais 14, nós estamos falando de 78 milhões de pessoas em idade de trabalhar. E que não estão trabalhando, e que não estão, portanto, contribuindo. E depois, só se fala em aumentar presídio, em construir presídio, como se isso não fosse a razão também da violência. Vocês estão vendo o cenário de... Já virou de terror, né? Já não é circo mais, agora já é terror. Por que é que nós estamos com 78 milhões de pessoas desocupadas? Num país com tanta abundância e tantas necessidades, há tanto por fazer no Brasil, não é mesmo? Porque a gente fica ajoelhado para as políticas impostas pelo FMI, tá? Bom, o que está por trás da reforma da Previdência? Diminuir aqui, ó, diminuir a Previdência. No gráfico que vocês receberam aí, quanto que era aí para a Previdência? 22,5. Quanto que está aqui no orçamento de 2017? 19. E para a dívida, quanto que estava aí? 44. 43,94. Quanto que está aqui no orçamento projetado para 2017? 50. É isso que está por trás. E é isso que vai dar cumprimento à emenda 95. A emenda 95 é isso. Como eles estão demorando para aprovar a reforma da Previdência por causa da mobilização de todas as entidades, ontem teve uma reunião no planejamento. O que eles vão fazer? Soltar uma medida provisória, impedir aquele reajuste que cobre um pedacinho da inflação que foi negociada há 2 anos atrás. Vão cortar bônus de aposentados, vão cortar um monte de coisa. Por quê? Porque isso aqui tem que ser cumprido de qualquer jeito. Tá? E vão privatizar Eletrobras, etc. Pode passar. O que está por trás da reforma é o privilégio do setor financeiro. Os planos de previdência privada já tiveram um crescimento enorme, porque a população desinformada escuta lá, Rede Globo, está quebrando, né? Corre todo mundo para fazer um plano de previdência privada. Agora, o que os bancos fazem com o dinheiro que o trabalhador vai lá e coloca? Ele aplica em papéis. E que papéis que estão circulando aí no mundo? Derivativos, sem lastro. Não tem esses planos, não tem garantia nenhuma de benefício. Quem quiser fazer um plano de previdência, leia as letras, aquelas letras bem miudinhas com lupa. Porque lá só fala a contribuição que você tem que pagar, mas o benefício vai depender do mercado. Pode ser 0. Pode dar prejuízo, como agora o pessoal do Postales. Vocês conhecem alguém que trabalha nos Correios? Eles estão tendo que pagar. Estão tendo que pagar. Tá? Pode passar. Bom, a evidência que a Auditoria Cidadã tem revelado é o sistema da dívida. Porque todo mundo acha que a dívida pública é igual à nossa dívida pessoal. Não é. O que nós temos investigado e comprovado é a utilização do endividamento público às avessas. Em vez da dívida ser um instrumento que aporta recursos ao Estado, a dívida tem funcionado como um ralo, que continuamente subtrai recursos públicos para transferir para o setor financeiro. Qual é a característica do sistema da dívida? Falta de contrapartida.
Por exemplo, dívidas do setor privado, inclusive de bancos, de multinacionais, foram transformadas em dívida pública. Que tal? Recebemos alguma coisa? Não, mas ficamos devendo. E vários outros, esse 1 trilhão e 100 para remunerar a sobra de caixa dos bancos, é dívida pública, 1 trilhão e 100. Qual é a contrapartida? O prejuízo do swap virou dívida pública. Qual é a contrapartida? Entenderam? Então, para diferenciar aquele endividamento que a gente aprende nos livros, que é gota d'água no oceano da dívida, para diferenciar aquele endividamento desse esquema financeiro que usurpa o instrumento do endividamento público, nós criamos essa expressão sistema da dívida, ok? Está acabando. Como opera o sistema da dívida? Dirige o modelo econômico. Como aqui no Brasil, já mostrei o tripé do modelo econômico, é todo voltado para transferir os privilégios financeiros para a dívida. Conta com um sistema legal, como a emenda 95, que vai congelar tudo por 20 anos para sobrar mais para a dívida, e várias outras legislações. Quem vota esse sistema legal sem aprofundar, sem ouvir a sociedade? Um sistema político corrupto e financiado por esse poder econômico, tá? Financiado. A corrupção, ela é intrínseca ao sistema da dívida. Intrínseca. Essa contabilização de juro, como se fosse amortização, é um crime. Ofende a Constituição. Estou falando de uma pedalada de 200 bilhões de reais todo ano, tá? Isso é corrupção, é mega corrupção. 200 bi por ano. 10 lava-jato por ano. E essa operação, essa corrupção que sai nos jornais, é interessantíssima para o sistema da dívida. Porque se perguntarmos hoje, inclusive para pessoas instruídas, o que é que provoca a crise no Brasil? Quantas pessoas vão responder que é o sistema da dívida? Ninguém sabe, tá? A grande mídia faz seu papel. E quem está na cabeça do sistema da dívida? No mundo todo, os organismos internacionais, FMI e Banco Mundial. É um sistema que está acima de partidos, acima de governos, acima de países. Tá? É um grande esquema mundial. Tá? Aqui, ó, necessidade de auditoria da dívida, eu botei vários itens aqui da dívida, que não vai dar tempo de colocar, mas as telas ficam aí para vocês visitarem depois, né? Todas as maracutaias aí, desde a década de 70, inclusive suspeita de prescrição da dívida que foi ignorada, etc. Em relação à dívida dos estados também, vários tópicos que demonstram a necessidade de auditoria. E, atualmente, a crise está justificando também a entrada desse novo mecanismo gerador de dívida pública. Essa montagem de engenharia financeira cedendo direitos como lastro para garantir captação de recursos. Pode passar. Eu vou dar... Não precisa olhar a tela, não, porque o tempo tá curto. O que vocês acham de uma operação em que o município recebe 200 milhões, se compromete com uma obrigação de 880 milhões, mais atualização monetária, e, por fora do orçamento, por fora, ele abre mão de todas as multas e juros pagas por contribuintes, e, por fora, ele ainda paga 1% todo mês sobre esses 880 milhões. Todo mês. Dá 88 mil, dá quase 100 milhões por ano que ele vai pagar. Quem faria isso? Em resumo, é isso que está por trás desse esquema, cuja propaganda é negociar a dívida ativa podre. A dívida ativa podre não entra no negócio.
Entram só créditos filé, parcelados, com garantia. Se algum crédito der errado, o ente federado é obrigado a substituir o crédito ou indenizar. Aí, aqueles contribuintes são líquidos e certos de pagar. E vão pagar. Paga na rede bancária. A rede bancária teria que passar o dinheiro no dia seguinte para os cofres públicos. O que o esquema financeiro faz? O contribuinte vai, paga na rede bancária, o dinheiro não vai para o cofre público, vai para uma tal de conta vinculada. Nessa conta vinculada, toda a multa e juros fica para a tal da empresa estatal. E mais 1% todo mês desse total de crédito filé que ia entrar direto no Estado. Olha isso. O dinheiro, esse dinheiro que fica na conta vinculada, nem chega ao orçamento público. Vocês que lidam com essa área aí da procuradoria, né? Da advocacia, gente, pagamentos por fora do orçamento. O que vocês acham disso? É isso que está por trás desse esquema, tá? E ninguém está entendendo, sabe por quê? Os projetos de lei são cifrados, os projetos de lei, tudo isso é ilegal. A estratégia para montar esse negócio no Brasil foi implantar em alguns estados e municípios primeiro. Aí você tem a classe política ali, ó, comprometida. Agora que tem o projeto no Senado, o 204, e na Câmara, 181, 3337. E a classe política, os partidos vinculados àqueles governadores, àqueles prefeitos que já estão comprometidos, porque isso é crime, concordam? Desviar recursos que nem chegam ao orçamento é crime. Dar garantia para papéis financeiros emitidos por empresa é crime, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, agora essa classe política está empurrando a aprovação desses projetos. Esses projetos estão totalmente cifrados. A Auditoria Cidadã fez uma análise. Nós estamos apoiando a CPI da PBH Ativos S.A. em Belo Horizonte, uma CPI que está investigando a empresa que foi criada lá em BH. E contamos aí com a Amprev para ajudar a dar divulgação disso e dos estudos que vocês podem fazer para ajudar a não deixar esse esquema ser implantado no Brasil. Onde já foi implantado, que voltem atrás. Tá? E olha só que infâmia. A PEC 55, que já é emenda 95, deixa fora do teto recursos para aumentar o capital dessas empresas que estão sendo criadas para operar esse esquema. Que tal? Bom, pode passar? Para encerrar, nós estamos num paradoxo nesse país muito distante do Brasil que queremos. Como é possível a nona economia mundial ser a pior distribuição de renda do mundo? Porque quando olhamos o índice de Gini, não é pior não, mas quando olhamos o dado lá do Banco Mundial, que computa o juro, o Brasil é de longe o pior. 79º no ranking dos direitos humanos, segundo o IDH medido pela ONU. Empatados com a Ilha Granada. Com todo respeito à Ilha Granada, uma ilha perdida lá no Mar do Caribe, que tem 344 quilômetros quadrados apenas e 110 mil habitantes, é uma vergonha para nós. Como que o gigante Brasil pode atender o mesmo volume de direitos humanos que a Ilha Granada? Algo está muito errado no Brasil, só os bancos dão certo nesse país, mesmo em tempos de queda na indústria, queda no comércio, desemprego, queda no PIB, o lucro dos bancos aumenta mais de 20% ao ano. O que é isso? É evidente que existe um mecanismo de transferência de renda para os bancos. E esse mecanismo é o sistema da dívida, que cria dívida para nós e leva
o dinheiro para eles. É urgente mobilizar a sociedade. Esse folheto que distribuímos aí para vocês tem um link para a campanha Consulta Nacional 2017 sobre as reformas. Pedimos que vocês entrem nesse site, pedimos a Amprev para divulgar essa consulta no site, para a gente colher bastante voto e ser mais um veículo de pressão. Tá? Precisamos ter estratégias de ação para enfrentar isso. Primeiro, conhecer a realidade, porque se não conhecer, vamos passar batidos, palhaços do circo, não é mesmo? Do cenário de escassez. Temos que criar uma mobilização consciente e partir para ações concretas. Repudiar contra-reformas, repudiar esse esquema fraudulento escondido por trás da securitização de dívida ativa, participar da consulta nacional, criar núcleos para estudar esse esquema da dívida pública, do sistema da dívida e fazer auditoria da dívida com participação social. Agradeço, deixando essa imagem aqui. Ó. Isso aqui é uma foto do lixão de Brasília. A menos de 15 quilômetros do Palácio do Planalto, centenas de brasileiros e brasileiras catam o nosso lixo para viver. Isso não tem nada a ver com o Brasil. É urgente rasgar esse cenário e garantir vida digna para todas as pessoas. Muito grata.